queiram que faça a resposta ou se será aberto aos demais. Lembrando a todos que nós temos nas bancadas fora do auditório, aqueles que quiserem fazer o acompanhamento com o tradutor simultâneo, nós temos equipamento disponível. Convidamos a senhora Helena Fazenda, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna de Portugal e procuradora-geral adjunta, para os seus 35 minutos de considerações. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer, em nome do Estado português, à Câmara dos Deputados, ao Sr. Deputado Federal Subtenente Gonzaga, o convite que nos fizeram para estar presente neste importante seminário. Saúdo também o Sr. Embaixador do Chile, os colegas de mesa, muito obrigada, e passaria então a apresentar, em termos de troca de experiência, porque me parece que fundamentalmente é isso que importa, é trocarmos experiências sobre os nossos sistemas e de como, de facto, enfrentamos o problema da segurança interna, da segurança pública. Portugal é um país da União Europeia, é um país que tem cerca de 10 milhões e 500 mil habitantes, portanto é um país pequeno, tem como população estrangeira residente cerca de 400 mil cidadãos e neste momento tem como população flutuante, sobretudo hóspedes estrangeiros em termos de turismo, cerca de 9 milhões e 500 mil pessoas por ano. Este é a nossa realidade. Está na União Europeia e, como tal, tem compromissos muito sérios relativamente às questões de segurança interna. Deixo-vos aqui como mera indicação o conjunto das instituições da União Europeia que, tomando decisões relativamente a esta temática específica, e como sabem, neste momento a União Europeia atravessa um período complicado relativamente à sua segurança, também decorrente dos muitos problemas relacionados com a problemática do terrorismo, mas estas são as instituições, sobretudo o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia, que, tomando decisões, naturalmente se projetam também ao nível das decisões políticas que Portugal tem que tomar nesta matéria, tomando em conta que todos os Estados da União Europeia têm como obrigação primeira salvaguardar o espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas. Portanto, é neste enquadramento que nós definimos as nossas políticas de segurança interna, naturalmente a coberto da Constituição da República Portuguesa, que logo no artigo 9 atribui como uma das tarefas fundamentais do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito democrático, dizendo logo a seguir, no artigo 27, que todos têm direito à liberdade e à segurança. Este é, efetivamente, o chapéu, o princípio fundamental e a matriz de todo o sistema. E dentro deste enquadramento, eu propunha-vos trazer aquilo que é o resultado da nossa reforma de 2008, em que efetivamente é consolidado, através da criação legal, um sistema de segurança interna, em que, por definição, é a atividade desenvolvida do Estado para garantir a ordem, a tranquilidade e a segurança pública, proteger as pessoas e os bens, reprimir a criminalidade, e isto é a primeira vez que, de uma forma muito clara, a parte da repressão da criminalidade entra no conceito de segurança interna, e atribuir, de facto, condições para o normal funcionamento das instituições democráticas, para a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias. E para isso há um conjunto de fins que têm que ser perseguidos, que têm que ser conseguidos, e são eles a proteção da vida,
como cabeça de todos estes fins primeiros que têm que ser salvaguardados, a paz pública, o terrorismo e a criminalidade violenta altamente organizada, a sabotagem e a espionagem é também das prioridades que estão em cima da mesa e, sobretudo, a prevenção e a reagir também a acidentes graves ou catástrofes e defender o ambiente e preservar a saúde pública. Estes dois últimos aspectos, pela primeira vez, integram também não só o conceito, como trazem para o sistema de segurança interna os respectivos representantes e passam a fazer parte integrante do sistema e a sentarem-se à mesa sempre que necessário e a tomarem decisões comuns para prosseguir, de facto, o fim último da segurança pública. Naturalmente que os princípios são aqueles que já elenquei, que decorrem dos compromissos da União Europeia, da Constituição da República e da lei. E, de facto, temos um conjunto de instrumentos sem os quais não podemos, de forma nenhuma, passar, não podemos prescindir para executar a segurança interna em Portugal e na União Europeia. E começamos logo pelos tratados da União, que nos vinculam, pela Constituição da República, pelas nossas leis de penal e de processo penal, pelas leis sobre a política criminal. Isto quer dizer que são as leis que definem as prioridades do Estado em cada momento. Neste momento estão a ser discutidas na Assembleia da República, o nosso Parlamento, a lei das prioridades para o próximo triênio, e posso dizer que à cabeça vem o terrorismo, vem a corrupção, está a violência doméstica, portanto, estão aquele tipo de criminalidade que neste momento mais nos preocupam, considerando os indicadores que temos para, de facto, determinar as principais preocupações. E temos uma lei da Organização da Investigação Criminal, a que chamamos de LOIC, que, sendo uma lei de 2008, portanto, deste pacote de reformas, veio definir as competências das polícias que temos para garantir a segurança pública e também a intervenção do Ministério Público enquanto entidade que dirige a investigação criminal no nosso país. Por último, as leis orgânicas de cada uma das forças e serviços, se quiserem, das polícias que temos empenhadas e que fazem parte do sistema. E, de facto, o exercício da segurança interna desenvolve-se neste conjunto, por um lado, nas informações, naquilo que provém dos serviços de informação, na prevenção da criminalidade, e a prevenção da criminalidade para nós é, efetivamente, uma aposta muito séria, porque identificamos que quanto mais investirmos na prevenção, menos temos a jusante, isto é, menos teremos em termos de necessidades de repressão criminal, depois a investigação criminal, por fim a manutenção e reposição da ordem e seguranças públicas e também a parte da cooperação internacional como um dos grandes blocos que, de uma forma articulada e integrada, têm que funcionar com os demais, porque a criminalidade hoje é um fenómeno global, é um fenómeno que não conhece fronteiras, portanto, o desenvolvimento das necessidades em termos de cooperação internacional, de diálogo célere, eficaz, sem grandes formalidades com os nossos congéneres, é ponto fundamental para que, de facto, possamos conseguir ter uma resposta em termos de eficácia a este nível. E a nossa Constituição consagra, de facto, aquilo que me parece ser um direito constitucional de polícia e define a polícia pelas suas funções. E a polícia tem, todas as polícias se revêem neste artigo da Constituição e todas elas têm como funções defender a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. As medidas que a polícia pode, os atos de polícia que a polícia pode executar são aqueles que estão na lei, previstos na lei.
e isso deriva da Constituição. A prevenção dos crimes é, como veem, uma preocupação que deriva, desde logo, da Constituição da República. E a lei fixa para todo o território nacional as normas referentes à organização das polícias. Portanto, cada uma das polícias tem a sua regulamentação de forma igual para todo o território nacional. E, portanto, é neste conjunto de princípios que reside a atuação policial. São princípios aplicáveis a todas as polícias, sem exceção. As polícias são organismos públicos apartidários e concorrem para a segurança interna e concorrem com a troca e partilha de informações, aquilo que reputamos e que hoje é uma prioridade do sistema fundamental para a eficácia contra a criminalidade. Sem troca de informação, sem partilha de informação entre as diversas polícias que a vão acumulando consoante as suas competências, é muito difícil identificar os fenómenos criminais e reagir com eficácia, e a isto se chama, de facto, também a coordenação entre essas mesmas polícias, que é, de facto, uma das prioridades e é uma das funções principais do sistema de segurança interna que eu aqui represento. As medidas de polícia, portanto, são aquelas que estão na lei e são proibidos excessos, isto é, desde que vão para além daquilo que é estritamente necessário para reagir àquela situação concreta. Muitas das medidas de polícia, como, por exemplo, uma busca a um veículo, uma busca a um estabelecimento, que pode ser determinada na hora pela autoridade policial, têm que ir ao controle do juiz de instrução. E estas são, fundamentalmente, as nossas polícias que, sendo simultaneamente forças e serviços de segurança, isto é, garantem a ordem pública e têm, muitas delas, capacidade para reagir em situações de conflito ou em situações de violência, são, simultaneamente, órgãos de polícia criminal. Isto é, garantem a investigação criminal. E assim temos, dentro do Ministério do Interior, a Guarda Nacional Republicana, que é uma força de natureza militar muito especial, com um estatuto próprio, e está integrada, tutelada pelo Ministério do Interior, e que incide a sua atuação fundamentalmente nas regiões rurais do país, e tem, para além, de facto, de funções de polícia criminal, tem funções de polícia rodoviária, tem funções de polícia do ambiente, tem um conjunto amplo de funções e, como disse, a sua competência incide fundamentalmente, e a sua missão, nas zonas rurais do país, delimitadas na lei. Temos a Polícia de Segurança Pública, com funções muito paralelas com a Guarda Nacional Republicana, mas com uma base de incidência nas zonas urbanas, nas grandes capitais, fundamentalmente na zona do litoral mais povoada, portanto, nas chamadas zonas urbanas. Ainda dentro do Ministério do Interior, temos o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é uma polícia especializada, é chamada Polícia de Fronteiras, que, para além de fazer o controle da circulação das pessoas no espaço nacional, e tem ainda competência de investigação criminal para os crimes relacionados ou derivados de imigração ilegal e ainda crimes tão importantes como o tráfico de pessoas. Portanto, é uma polícia, é um serviço de polícia com características muito especiais e daí se dizer que tem efetivamente uma competência especializada. Dentro do Ministério da Justiça temos a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, como o nome indica, de facto, é uma polícia de cariz e de matriz judiciária altamente especializada no combate à criminalidade grave e organizada, que vai desde o terrorismo ao sequestro até aos crimes de corrupção, com, de facto, uma panóplia
um largo espectro de incidência da sua competência, mas é, de facto, uma polícia que tem preparação técnica muito específica para o combate a este tipo de criminalidade grave e organizada. E dentro do Ministério da Defesa Nacional, uma polícia também muito específica, que, embora estando na Defesa Nacional, é simultaneamente um órgão de polícia criminal, que é a Polícia Marítima, que tem competência para, fundamentalmente, controlar todos os incidentes que possam ocorrer na costa marítima portuguesa, desde o controle de embarcações à defesa, inclusivamente, da segurança das pessoas que frequentam esse local. Diretamente dependente do Primeiro-Ministro, o Serviço de Informações da República, que, não sendo uma polícia, não pode prender, não pode deter, não pode fazer buscas, não pode fazer escutas telefónicas, mas compete-lhe, de facto, a colheita das informações tendentes à produção de relatórios que, fundamentalmente, consigam fazer a avaliação do nível de ameaça e identificar focos criminosos, focos criminais com maior ou menor incidência e que depois se vai relacionar com todas as demais polícias. Portanto, esta lei, o que veio trazer foi a identificação das polícias que fazem investigação criminal e, dentre delas, dizer aquelas que têm competência genérica, aquelas que têm competência específica e as que têm competência reservada. E na genérica temos logo a Polícia Judiciária como a polícia com o grande espectro de competências para a criminalidade grave e organizada, enquanto as demais ficam com a chamada criminalidade menos grave, mas com uma forte componente de prevenção, porque são polícias de proximidade, porque estão todos os dias junto do cidadão, porque conhecem as realidades locais, porque identificam e detectam situações que podem reportar depois para estudo, análise e definição de políticas de incidência contra a criminalidade. A competência específica, como já dei o exemplo, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com uma incidência muito própria sobre os problemas da imigração, da circulação de pessoas, do controle da segurança no espaço nacional. E, por último, também as competências reservadas, que são aquele tipo de crime, pela sua natureza, só podem ser investigadas pela Polícia Judiciária. Estou a falar, por exemplo, no abuso sexual de menores, estou a falar nos tipos de crimes, sobretudo relacionados com esta outra vertente, a corrupção, que exige, de facto, conhecimentos técnicos e preparação com outras áreas do conhecimento no combate direto a esse tipo de criminalidade. Como é que estas polícias funcionam em rede e o investimento é esse, na medida em que, como viram, de facto, há um leque alargado de competências, mas cada polícia sabe rigorosamente qual é o seu campo de ação. Mas a coordenação faz-se através do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno e faz-se por via de um conjunto de órgãos que o sistema tem, e porque é um sistema, é precisamente uma combinação de partes que se reúnem, e as partes são estas polícias e outras entidades como as autoridades relacionadas com as autoridades que garantem o bom funcionamento da paz pública, como os bombeiros, como outras entidades relacionadas com toda esta dinâmica de preservação da segurança interna, porque a segurança interna é constituída por polícias e por outras entidades, desde a Aeronáutica Civil, à Aeronáutica Militar, ao Corpo de Bombeiros, que de facto, à Proteção Civil, que de facto integram e fazem um diálogo permanente com as polícias encarregadas da resposta
na investigação criminal. A nossa política de segurança interna é definida em primeira linha pela Assembleia da República, pelo Parlamento. O Governo é o principal responsável pela execução dessa política. A Assembleia da República também fiscaliza o funcionamento do sistema de segurança interna e o Primeiro-Ministro tem a obrigação de manter informado sobre tudo o que se passa, quer o Presidente da República, quer os principais partidos, quer o principal partido ou os principais partidos da oposição. Portanto, há aqui uma ideia subjacente de fazer participar todas as entidades, neste caso políticas, e todas as instituições constitucionalmente consagradas na execução das políticas de segurança interna. O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna é tutelado diretamente pelo Primeiro-Ministro e nomeado com proposta conjunta do Ministro da Administração Interna e do Ministro da Justiça, depois da audiência parlamentar. E o ciclo de vida ou o mandato do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não coincide, ou pode não coincidir, com o ciclo de vida de um governo, porque tem esta componente de intervenção da Assembleia da República e também a exigência, de facto, deste compromisso coletivo de proposta que vem de ambos os ministros. Mas, por norma, quando um governo cessa funções e outro vem na sequência de um processo eleitoral, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna continua o seu trabalho porque não há aqui uma vinculação política. E os órgãos do sistema são o Conselho Superior de Segurança Interna, o Secretário-Geral e o Gabinete Coordenador de Segurança. No Conselho Superior têm assento todas as entidades de que já falei, o Secretário-Geral com competências muito próprias e o Gabinete Coordenador de Segurança constituído por oficiais de ligação de cada uma das entidades, fundamentalmente daquelas polícias que eu já identifiquei, que é um órgão que faz a ponte permanente entre o sistema e cada uma das suas entidades de origem, para além de ser ainda um órgão de aconselhamento e de aconselhamento técnico do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E as competências do Secretário são estas. São competências de coordenação de todas as polícias, de direção, para situações muito próprias, de controle e de comando operacional. Na coordenação, compete ao Secretário concertar medidas, até de natureza informática, para que as polícias falem umas com as outras, para que as polícias partilhem informação, porque há um dever que decorre da lei das polícias partilharem informação, independentemente dessa informação lhes fazer falta à sua competência, têm que a partilhar. E, de facto, aquele Gabinete de Coordenação de Segurança e também o Conselho Superior são dois órgãos importantíssimos porque nos fazem juntar à mesa e ter um diálogo permanente de definição de políticas e também de boas práticas. E foi aqui que já identificámos um conjunto de fragilidades que têm a ver, por exemplo, com a falta de interoperabilidade de sistemas das polícias. É neste diálogo permanente e franco, e acontece realmente, porque nos sentamos todos à mesa e discutimos, que, de facto, vimos identificando um conjunto de necessidades para melhorar o sistema. E, portanto, a coordenação implica esta quantidade de subsistemas que vai desde o Sistema de Informações da República até às polícias municipais, passando pelo Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, pelos serviços de emergência médica, para a segurança rodoviária e transporte, para a segurança ambiental. Na direção e as funções do Secretário-Geral, compete-lhe fundamentalmente desenvolver o Sistema Integrado de Informação Criminal, que é, nem mais nem menos, do que este sistema que há de pôr em conjunto a informação criminal de todas as polícias para, a partir dele, cada uma delas, saber qual é a sua área de intervenção.
Portanto, isto é, neste momento, uma das grandes prioridades que temos no país. Porque as polícias estão, efetivamente, obrigadas a partilhar a informação. No controle, o secretário-geral coordena e articula as polícias na realização dos grandes eventos, sobretudo investindo forte na prevenção e no policiamento de operações planeadas com risco de ameaça, desde que essas operações impliquem a intervenção de mais do que uma força de segurança. Relativamente ao comando operacional, ele pode ocorrer em situações de exceção, de grave ameaça ou de facto, situações de ataque de terrorismo, por exemplo, ou acidentes graves ou catástrofes, em que o secretário-geral passa a comandar as operações através dos representantes máximos das polícias e dos serviços envolvidos. Como é que se operacionaliza tudo isto? E esta coordenação, sobretudo com investimento forte na prevenção, através do secretariado permanente, através de uma sala de situação que acompanha as situações graves e de segurança e de ameaça grave à segurança interna, e através de equipas mistas que estão espalhadas um pouco por todo o país, equipas mistas de prevenção criminal que reúnem com a frequência mensal e que, entre todos, incluindo muitas vezes o magistrado do Ministério Público, discutem as realidades locais e, neste momento, os focos de maior criminalidade, designadamente o sul do país, a área à volta de Lisboa, conhecida pela região de Setúbal, e também uma cidade periférica de Lisboa. Portanto, é também aqui, através destas equipas mistas, que muita da prevenção criminal se processa. Ok, muito obrigada. Como é que nós, neste momento, estamos a encarar, de facto, a prioridade? Fazendo isto, numa plataforma informática, pondo todas as polícias a partilhar a sua informação, de forma a que cada uma, no seu posto de trabalho, a que cada uma, na sua área de circunscrição, possa ir, através de uma plataforma, ver o que é que lá existe a respeito deste cidadão que tem que investigar ou deste facto criminoso ou desta situação mais complicada. E vai beber à plataforma, devidamente regulamentada e fiscalizada por um conselho nomeado pelo Parlamento, e vai lá buscar a informação de que necessita para desenvolver a sua atividade de investigação criminal. Também a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, que é uma unidade do sistema, é hoje uma das prioridades e que reúne à mesa, neste momento semanalmente, mas vai passar a funcionar em frequência, todos os atores para que, de facto, qualquer situação detectada por uma polícia de proximidade possa ser imediatamente partilhada para que quem tem competência para seguir com a investigação o possa fazer. E o Comitê Permanente, que funciona junto do Conselho Europeu, que define as grandes políticas a aplicar em toda a União. E, neste momento, estamos no período de 2013 a 2017 a cumprir o plano que foi definido pelo Conselho Europeu e cujas prioridades são, precisamente, a criminalidade relacionada com a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos, a contrafação de mercadorias, a criminalidade, a fraude, as drogas sintéticas, a cocaína, os ilícitos provocados por armas de fogo, que é hoje uma preocupação muito grande na União Europeia, o crime organizado por comunidades itinerantes e também o cibercrime, outra das grandes prioridades que cumprimos através de ações conjuntas que envolvem todas as polícias. Eu só queria dizer, muito rapidamente, que tudo isto vai desembocar no Ministério Público. E porque é o Ministério Público que dirige a investigação criminal. É uma magistratura com estatuto autónomo, responsável, gerido pelo Procurador-Geral da República e tem um Conselho Superior. E, sendo o Ministério Público que dirige a investigação criminal, os órgãos de polícia criminal assistem-no. E é sobre a sua direta dependência que se processa a investigação criminal. Tudo isto para dizer que um crime pode ocorrer,
pode ser detectado por uma polícia que não tem investigação, não é competente para a investigação. Essa polícia o que tem que fazer é as medidas urgentes que aquela situação exige, preservar o local e aguardar que chegue a polícia, nomeadamente a polícia judiciária, que é quem vai prosseguir com aquela investigação até final. Isto é, a polícia de proximidade pode saber de um homicídio ou de uma situação complicada, de sequestro, por exemplo, chega ao local, se houver um incidente tático ou policial, comanda-o, logo que ele esteja terminado, de facto, toda essa situação vai passar sem interdecorrências para a Polícia Judiciária até ao final da investigação. Podem haver equipas especiais constituídas por várias polícias, desde que se rentabilize o resultado daquela investigação. Alguns dados sobre a criminalidade em Portugal. Nós estamos a assistir já há uns anos a uma diminuição